Um seguidor me perguntou como pressionar o time para ter mais resultados. Se isso já passou pela sua cabeça, eu vou te contar uma coisa. Já começou fazendo a pergunta errada, porque jamais você vai ter os melhores resultados pressionando as pessoas. Nesse vídeo eu vou te contar por quê. Muito bem, pessoa! No inconsciente popular das pessoas, das lideranças, especialmente aquelas que não têm muito repertório, não têm muita bagagem, né, logo pensa como um mecanismo para poder dar resultado, bater meta, pressurizar o ambiente, pressionar as pessoas, mas tem outras maneiras mais nobres, mais inteligentes de produzir resultado. Eu quero te contar como. Mas antes, importante desconstruir esse modelo. O modelo da pressão, o modelo onde você coloca as pessoas sempre esquentando a chaleira, né? Sempre criando um ambiente mais tenso. Isso pode funcionar e funciona, dá resultado no curto prazo. Mas se você só tem esse recurso, você vai ficar refém desse mecanismo de liderança, desse mecanismo de condução, e isso vai desgastar a sua relação com as pessoas, você vai se sentir cansado, cansada com muita frequência, e seu time vai ficar sempre refém de ter alguém empurrando, entendeu? Então, assim, das maneiras que você tem de produzir resultado, essa é a mais primitiva, é a mais improdutiva, e é a que demonstra que você tem menos repertório para poder lidar com pessoas, tá certo? Para você produzir resultado, tem várias frentes importantes. Eu quero te falar 3 coisas bem importantes que qualquer liderança que bate meta faz e faz bem feito. A primeira coisa é ter alinhamento, é manter as pessoas em linha com aquilo que é estratégico, com aquilo que é essencial, com aquilo que é fundamental cada um fazer na sua posição, e especialmente qual é a relação que isso tem com o resultado geral da equipe ou da empresa, tá certo? Então, primeira coisa que você tem que saber, a maior tragédia que pode ter num time, numa gestão, é você perguntar para as pessoas sobre os indicadores da empresa e as pessoas não saberem nada, não ter certeza de como que está o número, qual é a meta, como é que nós estamos nesse momento, e eventualmente elas não sabem nem que existe aquele indicador. Aí é tragédia total. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer objetivos claros. E quando a gente fala de objetivos claros, primeiro os grandes objetivos e as metas que vão levar você e o seu time em direção àquele objetivo. Todo mundo tem que saber de cor e salteado quais são os seus indicadores e com frequência diária, semanal, como é que está o número, tá certo? Se as pessoas não estão por dentro disso, elas não estão por dentro de nada, elas simplesmente estão fazendo coisas. Então, se elas não têm um número na cabeça, a meta na cabeça e a construção de maneira clara, todo dia a gente falando sobre isso, o que elas estão fazendo lá? Muita gente negligencia isso. Pode parecer básico, e é mesmo, só que é essencial para você produzir resultado. Então, a missão número 1 que você tem é conscientizar todo mundo dos nossos objetivos, falar sistematicamente sobre as metas, ter um painel de gestão à vista, um painel onde você mostre o desempenho da equipe, das pessoas, porque só assim você vai conseguir gerenciar, tá certo? Então tem que ter número e as pessoas têm que ver esse número com muita frequência. Se você andar dentro de uma equipe, perguntar para a pessoa, escuta, quanto é que está nosso indicador? Se for área comercial, quanto que nós vendemos ontem? Quantas propostas nós colocamos? E a pessoa não sabe, pode ter certeza, é um grande indício de que algo está errado. Então, comece alinhando as pessoas e você, para que mantenha as pessoas alinhadas, tem que falar com frequência, manter todos informados, né? Ter encontros para poder falar sobre isso. O segundo ponto para você construir resultados é manter uma cadência no acompanhamento da tua equipe. Muitas lideranças se envolvem com a operação, se envolvem com a execução de um monte de tarefas e não dedicam um tempo para poder conversar, pelo menos uma vez na semana, com a sua equipe sobre número. E essa conversa, essa cadência que você tem que ter para poder falar sobre indicadores, como é que está o número de cada um, a quantas a gente está em direção à nossa meta, se falta muito, se está bem administrado, dar uma orientação do que está indo bem, do que precisa ser melhorado. Essa conversa ela precisa de frequência. A palavra-chave para garantir resultado é frequência.
frequência, tá certo? Você precisa ter regularidade. Escreve lá, ó, regularidade na parede. Porque se você não tiver regularidade, o resultado vai ficar subindo e descendo. Então você precisa bater o bumbo, tá acompanhando, mantendo as pessoas informadas. Essa frequência depende do tipo de atividade. Quando você tem um time que é muito operacional, as pessoas estão na execução, na linha de frente, são pessoas que estão no atendimento, são pessoas que estão na operação, nas entregas, na produção, você precisa falar todo dia sobre o número. Reuniões bem rápidas. Se você é gerente e está tratando com os seus supervisores, por exemplo, são reuniões semanais. Agora, se você é diretor ou você lidera média gerência, você tem liderados abaixo de você que ocupam posição de gerência, de coordenação, você pode ter uma reunião mensal, por exemplo. Esse encontro mensal, ele é sagrado em qualquer nível de liderança, você precisa fazer, ok? Então, guarda uma coisa na sua cabeça, quanto mais próximo da operação estão as pessoas, maior a frequência de contato que você tem que ter para pequenas reuniões, sempre rápidas, super objetivos, para poder falar como é que está o número de cada um, quais são os acertos, ajustes que a gente tem que fazer e ações para a gente poder continuar na direção correta. Faça isso com frequência e você vai ter mais êxito, vai ter a tua equipe totalmente focada no número. É isso que garante o resultado. Terceira coisa importantíssima para você garantir que a sua equipe esteja alinhada e entregando um resultado é dar feedback constante. No imaginário popular também, de muita liderança, dar feedback é ficar chamando atenção. E não é isso. Você precisa reforçar as pessoas, dizer para ela que está joinha quando ela está indo na direção correta, mesmo que ela não tenha batido a meta ainda. Então é importante sinalizar para a pessoa, bacana, continua assim que você vai conseguir, melhora isso, ajusta para que você consiga chegar lá. E aquela pessoa que está lá atrás, pega na mão, veja o que tem que ser acertado na rotina, orienta, dialoga para ela se acertar e começar a caminhar na direção certa de novo. Então é muito importante manter o diálogo frequente, o feedback, reforçando as pessoas para que elas ganhem energia e continuem na direção certa. A palavra aqui é diálogo. Você precisa manter contato com as pessoas, precisa fortalecer as pessoas no caminho. Então, veja só, eu falei de 3 grandes movimentos que você precisa fazer para orientar a tua equipe para resultados. Não falei de pressão. Quando você pressiona, e muitas pessoas acham que o resultado acontece na pressão, e acontece mesmo, não estou dizendo que não acontece, só que é um mecanismo perverso, difícil, que vai tornar as relações ruins, as pessoas vão adoecer, elas vão ficar chateadas, você vai ter um índice grande de gente desistindo do trabalho, você vai criar um ambiente difícil para você e para todo mundo. Tá certo? Então, pressionar é uma coisa, se tem um momento, tá chegando a reta final, último dia, você dá um aquecimento, chama a turma, é até perdoável. Agora, como estilo de vida, ficar pressionando as pessoas, isso é terrível, tá certo? Mais uma vez, quando você pressiona as pessoas, é porque o seu vocabulário, o seu repertório acabou. Aí você vai na pressão, ok? Eu sempre reforço isso com os meus alunos. No meu curso Liderança Evolutiva, eu ensino líderes a alcançar estágios bem altos de performance, bem altos de resultados. E atingir meta é a base da pirâmide, é o piso, é o mínimo que a pessoa tem que fazer. Então, logo de cara, eu já mostro que se você não tiver disciplina, ritual de gestão, acompanhamento, orientação das pessoas com frequência, você vai fracassar sistematicamente, entendeu? Os meus alunos já sabem disso, logo no começo já se apegam com essas lições, já resolvem sua vida e tratam de levar o seu time para alta performance, que é outro lugar, né? Isso que a gente está falando aqui é bater meta. Alta performance é papo para outro vídeo aqui. Então, guarde isso. Não foque em pressionar as pessoas, e sim orientar as pessoas para o resultado, fazer encontros frequentes, né, com seus indicadores, cada um falando do seu número, bem rapidamente, sempre de forma objetiva, não vale contação de história. E reforçar as pessoas, né? Essa condução é vencedora. Se você fizer isso, tiver disciplina, apostar nesse modelo de liderança, certamente você vai ter êxito sistematicamente na tua vida. Combinado, pessoa? Não sei se tu sabe, mas um dos podcasts mais populares do Brasil de liderança é o Líder HD. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer também.
E você que acompanha a gente, conhece aqui o nosso conteúdo e quer ir mais fundo, quer mergulhar na metodologia da liderança evolutiva, você pode ingressar no nosso curso. Eu vou deixar aqui o link para você também, combinado? A gente atualmente atende grandes empresas do mercado, multinacionais, times de 100, 200, 300 líderes e fazemos trilhas de treinamento também, eventos ao vivo, encontros presenciais, workshops com trilhas de treinamento e desenvolvimento de liderança. Então, se você quer levar também esse conhecimento, quer levar esse conteúdo para dentro da tua empresa, para desenvolver a liderança, entre em contato com o nosso time. Aqui no nosso link você vai achar no nosso site também, todas as soluções que a gente traz de treinamento para desenvolvimento de liderança nas empresas. Combinado? Você que chegou até aqui, obrigado pela companhia, um beijo no coração e a gente se vê na próxima. Até mais.